Bom, gente, antes de mais nada, agradecer imensamente pelas mensagens que todos vocês me mandaram. Me senti muito acolhida, muito querida por vocês, alunos do Mato Grosso, alunos aqui de Niterói também, os alunos da Estácio. Foram muitas mensagens, até demorei para responder, porque eu estava realmente muito mal. Ainda estou me recuperando, vocês podem ver que a minha voz ainda não está 100%, né? É um cansaçozinho na fala, mas o pior já passou, graças a Deus, e agora é voltar a trabalhar também. Já estava entediada, né? Porque a gente não pode fazer muita coisa. É uma coisa assim, muito. Uma doença muito. Que deixa a gente muito prostrado mesmo, muito exausto. Mas sorte, eu falo, é sorte quem não tem sintoma, né? Sintomático. Com muitas pessoas que eu conheci tiveram a doença e não tiveram nada, mas eu fiquei bem derrubada mesmo. Então, gente, assim, a gente está retomando a aula que seria na semana passada. Eu vou dar ela hoje. Pedir um pouco de paciência de vocês também. Hoje é o dia que eu estou realmente voltando a trabalhar, hoje mesmo. Então, assim, trabalhei o dia todo, já estou começando a sentir o corpo cansar um pouquinho. Então, queria pedir a ajuda de vocês, a colaboração, um pouquinho de paciência também, que não vai dar para ser naquele ritmo acelerado que vocês estão acostumados de me ouvir falando, né? E aí a gente para, volta, bebe uma água, descansa e a gente vai interagindo na medida do possível, tá? Se alguém puder me ajudar, não sei como é que vocês assistem, se vocês assistem no computador, mas se alguém puder ler para mim os artigos quando eu pedir, já é uma super ajuda, assim, vai me ajudar imensamente. No mais, gente, a gente precisa marcar uma aula de reposição. Eu tenho 2 dias, 2 noites livres durante a semana, que são segunda e quarta-feira. Eu não sei se vocês têm aula nesse dia, não sei como é que é a agenda de vocês. Não sei quantas disciplinas vocês estão tendo, não sei como é que vai estar a semana que vem também, que eu sei que é a última semana do semestre, né? Então, assim, eu peço que vocês me sinalizem, pode ser pelo grupo, pode ser aqui pelo chat, mas que vocês me sinalizem qual é o dia melhor para fazer essa reposição. Outra alternativa que a gente pode fazer também é estender a aula na quinta-feira, isso é uma possibilidade, tá? Mas aí fica a critério de vocês, o que vocês acham melhor, e aí a gente vai se falando. Eu só preciso realmente que vocês me confirmem se essa aula for acontecer na segunda, né? Por óbvio que segunda já está bem perto. E a quarta também é uma possibilidade. Aí vocês me dizem, tá? Vocês conversem com os colegas. Eu não sei se vocês têm representante de turma, não sei como é que é. Mas a gente pode conversar no grupo também. A gente pode ver o que é melhor, tá? Com essa possibilidade aí de fazer na quinta, eu acho que quinta que vem eu vou estar bem melhor, assim, bem mais recuperada mesmo, e vou ter fôlego para tocar todo o conteúdo, né? Na verdade, até vamos recapitular, né? Vamos partir de uma recapitulação aqui. Na aula passada a gente conversou um pouco sobre jurisdição, e a gente falou sobre os princípios da jurisdição, falamos sobre os tipos de jurisdição, né? Não sei se vocês lembram, jurisdição voluntária, jurisdição contenciosa. Falamos bastante também sobre a coisa julgada, quando a gente conversou sobre o princípio da imutabilidade, né, das decisões jurisdicionais. Então, a gente está numa fase agora da disciplina que é do tripé do direito processual. A gente fala isso entre os nossos pares, né? O que é esse tripé do direito processual? É exatamente essa noção de ação, jurisdição, ação e processo. Esse é o tripé fundamental para a gente falar em direito processual. E como a gente falou sobre a jurisdição na última aula, a ideia hoje é conversar um pouco sobre o direito de ação, e a depender do ritmo da aula, a gente até pode começar a entrar um pouco no processo. Eu não sei se alguém falou alguma coisa comigo, eu acabei de ver que o meu áudio estava desligado. Alguém falou alguma coisa, por favor, pode repetir, tá? Eu acabei de ver que o coisinha ali estava com X. Mas, então vamos lá, gente. Então, hoje a gente entra no estudo da ação, tá? O que é essa coisa da ação? Vamos conversar um pouquinho aqui e tentar trazer alguma definição para isso da ação. Deixa eu apresentar o slide, né?
Olha só, é muito comum na prática da advocacia a gente ouvir colegas, né, até colegas às vezes de longa data de profissão, tratando ação, processo, demanda, tudo no mesmo barco, né? Às vezes até o cliente, muitas vezes ele vai falar com você e ele fala, doutor, como é que tá a minha ação? Como é que tá, às vezes, o meu processo? Como é que tá rolando a ação que a gente deu entrada, né? São coisas que a gente ouve muito no dia a dia. Só que cada coisa é uma coisa, gente, né? Para o direito, as coisas têm definições muito específicas, né? E o direito de ação não pode, obviamente, se confundir com o processo. Por quê? O direito de ação, como eu já disse, como o nome diz, é um direito. Ele é um direito de evocar a jurisdição. E como é que você faz isso? Como que você evoca a jurisdição? Através do processo. Então, são coisas diferentes, tá? Só que ao longo da história, existe uma série de teorias para tentar explicar para a gente, afinal de contas, o que é esse direito de ação, o que é essa história da ação, né? E a primeira teoria que vai surgir lá nos índolos do século XVIII, quando a gente começa a pensar a existência de um processo, né, é que não existe nenhuma diferença entre o direito material e o direito de ação. Basicamente, o que essa teoria imanentista ela diz é que o direito de ação ele é a mesma coisa que o direito material. Se a pessoa ela tem o direito material, ela necessariamente ela tem o direito de ação. Isso é uma teoria que surge lá com a ideia do processo ainda, muita informação, né? Do direito mesmo, informação, a gente está falando do século XVI, é algo muito inicial, muito embrionário. E é mais ou menos dizer o seguinte: se a pessoa tem o direito, se o direito foi lesionado, ela automaticamente já nasce com essa lesão ao direito, ou com o direito propriamente dito, esse direito de ação da pessoa. Só que a partir das mudanças, né, de pensamento do direito, isso foi sendo abandonado. No século seguinte, isso já não se falava mais nisso, já não se falava mais nessa confusão entre o direito material e o direito processual, né, o direito de ação, de se dizer que uma coisa necessariamente puxava a outra. Não. O que se começa a entender a partir da teoria concretista da ação é que o direito material ele não se confunde com a ação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que significa dizer isso? Não necessariamente porque eu tive o meu direito material ferido, porque alguém invadiu a minha propriedade, por exemplo. Não necessariamente eu tenho direito de ação. Não necessariamente. Eu tenho que demonstrar que eu também sou parte legítima do direito processual, que é outro direito. Então, o que a gente vê aí a partir dessa teoria, da teoria concretista da ação, ou a do direito concreto de ação, né, como eu coloquei no slide para vocês, há uma diferenciação entre esse direito material e esse direito processual, que até então não existia. Tá? Então, é um marco muito importante, porque todas as teorias que vão suceder à teoria concretista da ação, ela vai dizer, não, vai abandonar essa ideia de que uma coisa automaticamente gera outra, tá? Bom, na mesma época vai surgir essa teoria abstrativista da ação, do direito abstrato de ação. O que significa dizer? Para eles, para essa teoria, ela já vai tomando mais forma para o que a gente tem hoje como teoria, tá, gente? Não basta você ter um direito material, não basta você ingressar com a ação, ter o direito de ação, se você não cumpre os requisitos formais para você entrar no mérito dessa ação. O que é basicamente isso? Vocês vão entender todos esses conceitos ao longo da aula. Mas, basicamente, um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Se eu tive o meu direito lesado, alguém invadiu a minha propriedade, eu entro na justiça porque eu quero reaver a minha propriedade. Estou lá denunciando um esbulho possessório e eu quero que me devolvam a minha propriedade, que saiam da minha propriedade. Estou exigindo que essas pessoas saiam da minha propriedade.
Beleza. Só que aí, quando eu vou demonstrar lá na minha propriedade, que invadir a minha propriedade, mostra que eu não tenho a propriedade do imóvel. Não tenho o RGI do imóvel registrado. Eu tenho a posse do imóvel. E isso é um problema, porque eu não cumpro um dos pressupostos processuais para ingressar com aquela ação, que é a legitimidade da parte. A gente vai ver esses pressupostos, tá, gente? Hoje ainda durante a aula. Mas é só para vocês entenderem do que está falando. Então, essa teoria abstrativista, ela diz, não basta a pessoa ter um direito material, não basta a pessoa ter esse direito de ação, mas ela precisa, além desse direito de ação, ter os pressupostos formais que autorizem que o mérito seja avaliado, tá? Porque se eu não tenho esses pressupostos formais mínimos, o juiz, de pronto, quando ele receber a ação, ele vai dizer que aquele processo ele não cumpre o mérito. Então, ele vai fazer, a gente até falou sobre isso na outra aula, quando a gente falou de coisa julgada. Ele vai indeferir aquela petição sem resolução de mérito. Ou seja, não houve o preenchimento desses pressupostos que autorizariam o ingresso no mérito do processo, tá? E isso a gente fala da teoria abstrativista da ação. Mas hoje, gente, o que a gente tem vigente no nosso código de 2015 e também já vinha desde o código de 1973, é a teoria do Liebman, que é a teoria eclética. O que é essa teoria eclética? Vocês podem perceber que as teorias vão acumulando conhecimento, né? Claro, os processualistas vão lendo uns aos outros e eles falam, isso aqui que fulano de tal falou faz sentido, mas isso aqui que fulano de tal falou não faz sentido. E como é que ele resolve isso? Olha, o que o Liebman vai falar e o que é hoje que ingressa no nosso âmbito, né? Não basta que a pessoa cumpra os requisitos formais, isso não é suficiente. Não é suficiente que ele tenha apresentado uma petição lá, que ele tenha todas as condições da ação, que a gente vai ver na sequência, né, cumpridas ou atendidas. Não, isso não é suficiente. Para que a gente fale em direito da ação, o judiciário ele precisa entender que há a condição da ação. O que é essa condição da ação? Que há um direito ao julgamento do mérito. Ou seja, essa teoria, ela aperfeiçoa essa teoria abstrata da ação. Ela dá um aperfeiçoamento para essa teoria abstrata da ação. Porque a teoria abstrata da ação, se você avalia ela, nessa decisão que se resolve o mérito, que não se resolve o mérito, né, que se indefere a petição sem resolução de mérito, pode-se dizer, por uma interpretação ampla, que houve direito de ação, que houve um direito abstrato de ação que não se consolidou. E aí o livro vai olhar para essa teoria e vai falar, não, mas olha só, o buraco é mais embaixo. De que adianta a pessoa poder ingressar na justiça, poder apresentar o mérito ao judiciário, se o judiciário não pode decidir sobre o mérito daquela ação? E aí, a teoria adotada hoje no nosso Código de Processo Civil, pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro processualístico, é exatamente essa teoria eclética da ação do Liebman, tá, gente? A gente vai entender agora esses pressupostos e essas condições da ação mais detidamente. Aí eu já queria pedir um assistente, se alguém puder me ajudar, para dar uma lidinha no artigo 17. Eu não sei se eu tenho alguém a postos nesse sentido, mas se puder dar uma lida no artigo 17 do CPC, me poupa um pouquinho de fôlego. Se ninguém puder, eu vou lá procurar e leio para você. Professora, vou ler aqui para você, tá? Obrigada, meu amor, te agradeço muito. Tá, artigo 17 diz assim: para postular em juízo é necessário Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ótimo. Muito obrigada, querida. Vamos lá, gente. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. É bem simples o que está no artigo 17, né, gente? Olha só, o que é postular? Isso é importante, né? Essa ideia de explicitar o que o verbo quer dizer. Postular é exatamente fazer exercício desse direito de ação. Esse verbo ele não está aí à toa, né?
Todas essas teorias da ação que a gente olha, que a gente lê, que a gente estuda, elas estão aí para explicar para a gente o que é essa coisa de postular. E postular é pedir, né? Você fazer exercício explícito do seu direito de ação. O Código de 73, por isso eu fiz até a diferenciação aí no slide, ele falava, além do interesse processual e da legitimidade, que são esses dois requisitos, né, que a colega acabou de ler. Opa, chamou alguém aqui para... Esses dois requisitos, essas duas condições aí que a colega acabou de ler, o Código de 73, ele falava em possibilidade jurídica do pedido. O que é essa história de possibilidade jurídica do pedido, gente? Vou explicar e vocês vão entender por que o Código de 2015 abandonou esse pressuposto como uma condição da ação, tá? O que é possibilidade jurídica do pedido? Gente, para você fazer um pedido do ponto de vista jurídico, você precisa que seu direito esteja ou protegido por lei ou não defendido em lei. O que é isso? Eu posso pedir, vocês provavelmente já viram esse exemplo no Código Civil, né? Quando estudaram direito civil. Eu posso fazer um compromisso de compra e venda de um condomínio na Lua? Não, porque ninguém tem a propriedade sobre a Lua, né? Já vi até umas reportagens dizendo que tem gente vendendo terreno na Lua e tal, mas isso não tem validade jurídica. Tem nenhum ordenamento jurídico do mundo que tutele esse tipo de relação jurídica. Não tem como. Eu posso exigir no juízo que alguém me pague uma dívida de jogo? Não, obviamente que não. O jogo é proibido no Brasil, inclusive é uma contravenção penal, né? O jogo do bicho, por exemplo, é caracterizado como uma contravenção penal. Os jogos de azar, em geral, se você vai para um cassino ou se você joga com seus colegas de poker, por exemplo, ainda assim é uma contravenção. Ah, mas eu jogo online. Você joga online numa rede que não é brasileira, né? Que é americana. Porque esses jogos de azar, eles são proibidos no Brasil. Eles são considerados contravenções penais. Aí você ganhou lá do teu colega, você fez um sábado à noite, então, um uísque, pediu uns charutos, né? A galera do direito gosta muito de fazer isso aqui no Rio. Vai tomar um whiskyzinho, um charutinho e estão jogando pôquer em casa. Aí, claro, não tem uma atividade comercial por trás disso, não tem problema nenhum. Mas você pode exigir do seu colega que ele te pague? Não, né? Não tem nenhuma relação jurídica que sustente esse direito. Então, se você entra com uma ação exigindo o pagamento desse jogo de pôquer ou do jogo do bicho que você ganhou ali na esquina, o cara não te pagou, existe uma impossibilidade jurídica desse seu pedido, porque o direito ele não tutela esse pedido, tá? Ou no caso, esse caso em específico, o direito ainda proíbe esse pedido, esse fato jurídico, tá? Então, o Código de 73, ele falava expressamente em impossibilidade jurídica do pedido. O Código de 2015, ele abandonou essa afirmação. E por que ele abandonou? Aí tem um monte de teoria para explicar isso, mas a que mais faz sentido é que a possibilidade jurídica do pedido é uma questão de mérito. É uma questão de mérito. Ela vai ser julgada no momento oportuno que se for julgar o mérito do processo. O que é o mérito do processo? Quando você for decidir sobre o mérito do processo. Quando que se decide sobre o mérito do processo? Aí depende, pode ser no momento da petição inicial, pode ser no final do processo. Então, o que se passou a entender a partir de 2015 é que isso não é uma condição da ação. A condição da ação é apenas o interesse processual e a legitimidade das partes, tá? E aí, agora eu vou falar sobre essas duas condições da ação mais detidamente na sequência. Vamos lá, gente. Interesse processual ou interesse de agir. O interesse processual, gente, ele nada mais é do que a soma desse binômio necessidade-adequação. Necessidade e adequação. O que é essa coisa da necessidade e adequação? Primeiro, eu preciso, o judiciário realmente é necessário, há realmente uma necessidade para que eu evoque o judiciário. O judiciário, quando for avaliar o mérito daquele pedido, daquela ação, ele vai dizer se há necessidade ou não. Por exemplo, eu posso ingressar com uma ação de cobrança se uma dívida ainda não venceu? Eu tenho a previsão que a dívida vai vencer dia 31 de janeiro.
Eu não tenho nenhum indício de que o comprador não vai me pagar. Não tem nenhum indício, não me deu a entender de nenhuma forma que ele não vai me pagar. Eu posso entrar com uma ação para cobrar essa dívida, para executar essa dívida? Não, óbvio que não. Como é que você vai trabalhar com um direito futuro incerto se isso ainda não aconteceu? Diferente se você está vendo que o cara está dilapidando patrimônio, né? Tá fofoca no seu bairro, fulano perdeu tudo, está vendendo tudo, está fugindo de tudo. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar com uma ação cautelar para exigir, para garantir que aquela dívida seja paga no momento oportuno, né? De uma forma que ela seja paga no momento oportuno. Mas você não pode, por exemplo, entrar com uma ação de conhecimento ou com uma ação de execução. Ação de execução, como eu falava antes, porque a ação de execução ela prescinde que o título tenha vencido, que o título ele esteja devidamente vencido para que seja executado, tá? Então, essa ideia da necessidade, você tem que demonstrar para o juiz a imprevisibilidade da atuação do próprio judiciário. Você tem que mostrar, olha, judiciário, se você não atuar, se você não fizer isso, o meu direito vai perecer ou eu vou perder o meu direito. Então, eu preciso necessariamente que o judiciário atue, tá? E aí, até coloquei os slides para vocês. Tem que demonstrar que há uma lide ou que há uma jurisdição voluntária. Lembram para vocês dos casos de jurisdição voluntária que eu falei? Por exemplo, se você se divorcia consensualmente, mas você tem filhos menores, ou você tem bens em comum do seu cônjuge. Você precisa apresentar o caso ao juiz para que ele homologue a decisão de divórcio. Tá? A mesma coisa um inventário quando a pessoa não deixou bens, por exemplo. Mesmo assim, você tem que abrir inventário. Vocês sabem, mas independente se a pessoa deixou bem ou não, quando ela morre, o inventário tem que ser aberto. É um caso também de jurisdição voluntária. Então, são questões que você precisa demonstrar necessidade. Inclusive, no âmbito do CPC, do CPC não, gente, do GCRIM, desculpa. Do GCRIM, a gente veio falando sobre a coisa do consenso, né? Vocês fizeram o trabalho. Aliás, eu lancei as notas do trabalho, não sei se vocês viram. Se alguém tiver problema com nota, pode me escrever, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem que eu verifico, tá? Mas as notas já estão lançadas. Eu tirei o dia para fazer isso, hoje para fazer isso. Deixa eu respirar, gente. Peraí. É brabo. É pior do que a gente pensa. A gente vê os outros, aí acha que... Não que eu nunca tenha falado que isso é frescura, mas eu achava que, sei lá, que não era tanto, né? Mas é brabo. Vamos lá, voltando, que eu dei um cortezão no meu raciocínio. Nessa perspectiva de juizado especial cível, né, principalmente, há uma demanda atual por demonstração sobre o dano, sobre a tentativa de conciliação. Alguém abriu o microfone? Se quer falar? Acho não, que é Maiara. Maiara, não. Beleza. Vou fechar aqui. Tranquilo. Não, é só porque eu ouvi o microfone aberto, às vezes a pessoa quer falar, tá esperando eu parar, né? Vamos lá, voltando, que já estou falando da necessidade. Voltou o slide? Porque alguém falou que o slide tinha sumido. Necessidade. Mais recentemente, há um entendimento, principalmente no âmbito dos juizados especiais, de que você demonstre que você tentou uma conciliação do conflito, sabe? Como é que você demonstra isso? Basicamente é aquela coisa que a gente tenta, né? Quando a gente tem um problema com a empresa, normalmente a gente tenta, manda um e-mail, coloca na página do Reclame Aqui, que é muito comum, né, hoje em dia, ou vai lá na página da empresa e reclama. Mas há uma demanda atual, assim, que muitas vezes o próprio juiz já está autorizado a indeferir o mérito, porque a parte não demonstrou que tentou resolver o problema antes, né? Quase uma noção de que você está indo para o judiciário sem a devida necessidade. Exatamente isso que acontece. É bem controverso isso, tá, gente? Não é um pensamento fechadinho, não, mas eu já vi acontecer muito em juizado. Muito. É quase que uma forma de você demonstrar a sua boa-fé processual. De você dizer para o juiz, olha, juiz, eu tentei conciliar com a parte de forma mais
menos invasiva, né? Conciliar, mas a parte não quis conciliar, não quis resolver o problema, né? Então é basicamente aquilo. Se eu não recebi o celular, comprei um celular na internet, não recebi o celular, não vou entrar direto na justiça. Primeiro eu vou reclamar com a empresa. Olha, eu vou ligar para o saque, vou ligar para algum lugar e vou dizer: olha, eu fiz uma compra e a compra não chegou. Ou eu fiz uma compra e veio um produto errado, né? Uma coisa de uma necessidade mesmo de tentar resolver o problema antes, não simplesmente ir para o pau, como é muito comum, né? Por aí. Agora, a adequação. Essa coisa da adequação, gente, por que é esse binômio, né? Necessidade, adequação, que a gente fala. A adequação, ela tem muito a ver com o procedimento, com o meio, com a forma que você vai usar para fazer o teu pedido. Como assim, Marília, o procedimento? Como eu falei para vocês, se eu estou com problema de aquele exemplo que eu dei antes, né? Meu vizinho tá vendendo tudo, não vai me pagar, já tô vendo que eu vou tomar calote. Eu posso entrar com uma ação de execução? Não, porque a dívida não está vencida. Qual é o meio adequado para fazer isso? O meio adequado é uma ação cautelar. Eu tenho que entrar com uma cautelar, com um pedido cautelar. Pedir cautelarmente que os bens dele sejam assegurados de alguma forma, enfim, demonstrar ali o problema, demonstrar que ele está dilapidando o patrimônio, demonstrar que eu estou na iminência de ter o meu direito perecer, né, do meu direito perecer, e aí apresentar uma ação cautelar. Eu poderia fazer isso por meio de mandado de segurança? Não. Por exemplo, outro problema de adequação, né? A adequação tem sempre, guarda isso, sempre a ver com o procedimento, com a forma, com a matéria, com a forma que você está pedindo, com que você está pedindo a tua necessidade, não? Uma coisa vai coladinha ali com a outra. Por exemplo, se eu penso com mandado de segurança, eu vou ter um problema, porque o mandado de segurança ele demanda direito líquido e certo. É direito líquido e certo que eu vou perder se esse meu vizinho está dilapidando patrimônio, tal? Não é direito líquido e certo, porque ele pode estar guardando a minha parte ali, ele pode estar dilapidando o patrimônio dele, mas ele vai honrar o compromisso. Já separou o dinheiro, vai pagar. Então, não é um direito líquido e certo. Diferente, por exemplo, de uma dívida já vencida. Aí a gente fala em ação de execução, né? Porque ela está vencida. Ou, por exemplo, no caso o exemplo que eu falo sempre aqui para vocês, os hospitais, as transferências dos hospitais. A gente está vendo essa situação horrorosa agora em Manaus, né, de não ter oxigênio, de não ter leito, tudo mais. Se a parte ajuiza uma ação, o mandado de segurança pedindo transferência para ir para um outro estado, porque ela vai morrer, porque o oxigênio acabou e etc., é um direito líquido e certo, não tem que se discutir. Você demonstra ali que o oxigênio acabou, você demonstra que a pessoa está doente, e direito líquido e certo. Você pode pedir isso por meio de ação de execução? Claro que não, você tem que pedir isso por meio de mandado de segurança. Né? Então, você tem as formas ali que precisam se adequar à sua necessidade. Por isso, esse binômio junto, tá? Uma coisa caminhando do lado da outra. Tem uma discussão, gente, que chegou inclusive ao STJ, que é a pergunta se o pedido da petição, ele também tem que ser adequado, uma relação de pedido e adequação. Por exemplo, se a pessoa está morrendo no hospital porque está sem oxigênio, eu não posso pedir 5 mil reais para o Estado. O Estado precisa me dar 5 mil reais. Não, eu tenho que pedir ou oxigênio, ou eu preciso pedir uma transferência, urgente, alguma coisa assim, nesse sentido. Você pode pedir que o Estado pague o valor equivalente ao oxigênio, se tiver onde comprar, etc. e tal. Então, você não pode simplesmente pedir dinheiro para isso. Né? Então, precisa ter uma adequação também com relação ao pedido. E o STJ, isso é uma questão que não é pacificada na doutrina, tá? O código não traz isso, inclusive, não há nenhuma referência a isso, mas o STJ decidiu que se não satisfaz a causa de pedir, o que é a causa de pedir? O motivo, né? O que eu estou dando, o que eu estou dizendo, por que eu quero, por que eu preciso. Se não satisfaz a causa de pedir, se o pedido é outro, aí a gente tem um problema de falta de interesse de agir, porque falta uma condição essencial da ação, que na verdade não é uma condição, é um elemento que a gente vai ver, que é exatamente o pedido, né? Então, o STJ decidiu que se não satisfaz,
essa causa de pedir ela está desconexa, totalmente desconexa do pedido, tem um problema aí sim de interesse de agir, tá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, falei para vocês que agora são duas condições, né? Condições da ação, que é o interesse de agir e a legitimidade. Se a colega, que é a leitora do dia, puder ler o artigo 18, agradeço novamente. Tá, eu ia começar a ler com o microfone fechado. Não adianta muito. Tá, vamos lá. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Obrigada, querida. Vamos lá, gente. O que é a legitimidade? A legitimidade é exatamente essa ideia de quem é que pode estar em juízo, quem é que pode litigar, quem é que está autorizado a estar em juízo, tá? Então, ele é um requisito da ação, ele é uma condição da ação, desculpa, que tem a ver com as subjetividades. Quando a gente fala no interesse de agir, a gente está falando como elemento objetivo. O que é esse elemento objetivo? Com relação aos fatos, com relação ao pedido, né? Objetivamente. Agora, quando a gente fala em legitimidade, aí a gente está falando desse elemento subjetivo. E é um elemento essencial. Lembram daquele primeiro exemplo que eu dei lá para vocês no começo? Eu não posso pedir alguma coisa, pedir para a pessoa sair da minha propriedade se eu não sou proprietário. Falta uma questão aí, um elemento da ação essencial, uma condição da ação absoluta, que é a legitimidade das partes, tá? E aí, vamos lá, entender o que esse artigo 18 está dizendo. Ele fala logo de pronto, né? Já dá já joga conceitos para gente. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado no ordenamento jurídico. Primeiro, de que esse artigo parte? Ele parte da regra. A regra do ordenamento jurídico é que a condição da ação da legitimidade é que a pessoa, ela pleiteia direito próprio em nome próprio. O que é isso? Se eu tive um problema com a Vivo, eu, Marília, vou entrar direto contra a Vivo. Qual que é o problema de eu entrar contra a Vivo? Nenhum. Não tem problema nenhum. Se eu sou parte dessa relação, sou parte dessa relação jurídica, eu estou pleiteando em direito próprio, um direito que é meu, e acabou. O direito é meu e ponto final, né? Não tem o que se discutir. Só que existe também e isso é a legitimidade ordinária, tá, gente? Que é ordinária, porque é comum, é a legitimidade que a gente mais percebe, né? Uma legitimidade padrão. Quando você vai à justiça, normalmente é para você resolver um problema que é seu. Para que você vai resolver o problema dos outros, né? Só que pode acontecer de ter uma legitimidade extraordinária, que a pessoa nem sempre, que é sujeito de direito processual, é o sujeito de direito material, tá? Primeiro, vamos lá, exemplos que a gente entende melhor com base no exemplo. Vamos imaginar que você comprou uma casa de praia com a sua amiga. Você é muito amigo, vocês são muito amigos e vocês compraram uma casa de praia junto. E aí vocês tiveram um problema com o vizinho lá. O vizinho tá deixando vazar água para dentro da casa de vocês. Vocês precisam entrar na justiça. Só que sua amiga, que você comprou com ela, né, o imóvel, ela não está morando no Brasil. Ela foi passar um tempo fora, tá nos Estados Unidos fazendo um curso, só volta no final do ano. E aí, você vai esperar ela voltar para dar entrada no processo? Não, óbvio que não. Primeiro porque tem uma relação aí de litisconsórcio. O que é essa coisa do litisconsórcio, gente? O litisconsórcio, ele basicamente é quando há duas partes, seja no polo ativo ou no polo passivo da relação. Tá? Nesse exemplo aí que eu dei para vocês, o litisconsórcio ele está no polo ativo da relação, porque são da relação processual, né, no caso. Não da relação de direito material, aí depende, a gente tem que avaliar qual é a relação de direito material. Mas na relação de direito processual, tem no polo ativo os dois amigos. Os dois são partes legítimas.
ambos têm legitimidade para estar em juízo, isso é óbvio, né? Não tem que se discutir isso. Agora, imagina uma relação processual que você fez uma compra e, não sei, você comprou na Casas Bahias um celular da Samsung. Se der um defeito, você pode demandar tanto as Casas Bahias quanto a Samsung. Tem lá no Código de Defesa do Consumidor que ambos, tanto o vendedor quanto o fornecedor, são partes legítimas dessa relação. Aí a gente fala um litisconsórcio passivo, porque tem duas partes aí que podem ser demandadas em juízo. Você necessariamente precisa demandar as duas? Não, você escolhe. Você escolhe. Se você só quer demandar a Samsung, se você teve um problema lá, vou demandar a Samsung que se vire, a Samsung que resolva lá com as Casas Bahia, eu não tenho nada a ver com as Casas Bahia, não quero. Embora a lei te autorize a fazer isso, você não é obrigado, você não tem obrigação legal, tá? E aí, nesse caso, essa legitimidade de litisconsórcio passivo, ela se dá de forma extraordinária. Por que de forma extraordinária? Embora tenha dois sujeitos processuais, dois sujeitos de direito processual, um desses sujeitos de direito processual, ele pode entrar na justiça pleiteando o direito de ambos. Você não precisa que os dois entrem na justiça, tá? Ah, Marília, mas e aí? Se o meu colega está lá nos Estados Unidos, eu vou lá, dou entrada no processo e o juiz indefere. O que acontece? Acontece que você vai recorrer, porque você tem legitimidade de estar em juízo, tá? Essa legitimidade aí, você não está demandando um direito plenamente próprio. Veja bem, parte do direito é seu, porque 50% do imóvel é seu, lembra? Você dividiu, você comprou dividindo com o seu colega. Metade do imóvel é teu. Então, metade do direito que você está pleiteando juridicamente é teu. Direito próprio, você está litigando em juízo, direito próprio, em nome próprio, no meu próprio nome. Agora, a outra parte do direito, ela é sua? Não. Aí você está em juízo, em nome alheio, pedindo direito alheio, tá? Em juízo, pedindo direito alheio. Só que você não deixa de ser parte nessa ação. Só que com a parte que lhe compete ao seu amigo, você tem uma legitimidade extraordinária. Sua legitimidade não é ordinária. E a lei autoriza isso, obviamente, tá? Só para completar, para não deixar vazio. Naquele caso, por exemplo, que eu dei o exemplo para vocês do polo passivo, é importante vocês saberem. As duas são responsáveis, né? A Casas Bahia e a Samsung. Mas vamos supor que você entrou só contra as Casas Bahia, porque a lei te autoriza, te permite, não te impede. E aí as Casas Bahias vão lá e falam, pô, mas que sacanagem, eu não tenho nada a ver com isso aqui foi um problema de fabricação, eu confiei na fabricante, o que acontece? Aí as Casas Bahia vão entrar com uma ação regressiva em face da Samsung, né? Nesse exemplo, a vendedora vai entrar com uma ação regressiva em face da fabricante. Aí já não é mais uma relação de direito consumidor, passa a ser uma relação de direito civil, tá? Mas é importante, assim, que vocês saibam, né? Que embora a lei garanta esse litisconsórcio aí passivo, as partes, elas não estão totalmente desassistidas, tá? Isso é uma garantia para o consumidor. Agora, se as partes vão decidir lá entre elas, já há uma nova relação jurídica processual a partir dessa decisão, né? Então, isso pode ser feito, tá? Bom, essa é a legitimidade extraordinária por essência, mas existe também a substituição processual e a representação judicial. Vamos lá. Qual que é a diferença entre uma e outra? Substituição processual. Atua em nome próprio na defesa de interesse alheio. É um pouco parecido nisso aí que a gente está falando, que eu falei antes, só que tem uma diferença. Lembra que naquele exemplo a parte é litisconsórcio, tá? Ela tem uma relação jurídica ali, ou no polo ativo ou no polo passivo. Nesse caso aqui da substituição processual, gente, a parte não tem nada a ver com a história. A parte não tem nada a ver com a história, só que ela tem uma incumbência legal, ou constitucional, ou processual, para fazer em nome das outras partes. Por exemplo, agora em Manaus, eu estava vendo hoje, mais cedo, a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública, pleiteando que seja decidida a situação de emergência de saúde pública no Estado.
Não sei se mais alguém viu, né? Mas isso acontece muito, direito indígena é muito comum, né? O que são essas ações civis públicas? A gente ouve muito falar sobre isso. São ações, a gente já falou sobre isso, né? Que atingem um número, que são questões que atingem um número indeterminado de pessoas, e o Ministério Público, por ser fiscal da lei, e a Defensoria Pública, por ter estendido essa função também, por força da emenda constitucional, eu não lembro o número da emenda, mas eu lembro que é de 2004, que é que deu autonomia às defensorias públicas. Ela tem essa possibilidade de atuar como substituto processual, ou seja, ela está defendendo um direito que não é dela, não é da instituição, a defensoria pública ela não está pleiteando uma coisa que é do seu interesse, como, por exemplo, aumento salarial. Se a defensoria pública entra contra o Estado do Rio de Janeiro pedindo aumento salarial, pareamento salarial com o Ministério Público, isso aí, ela é legitimidade ordinária. Ela tem legitimidade ordinária porque ela está resolvendo um problema que é dela. É um direito próprio, né? Um direito dela. Agora, nesse caso das ações civis públicas do Amazonas, por exemplo, não é um direito dela, não é um direito só dela, né? É um direito de toda a coletividade e ela está defendendo esse direito coletivo em nome próprio. Ela entra como parte na ação, ela aparece lá, você vai ver, se você pegar essa ação, a Defensoria Pública é o autor dessa ação. Tá? Só que ela não está defendendo o interesse dela, propriamente dela. Tem também no Estatuto do Idoso, que eu coloquei como exemplo, uma prospecção de que o MP ele pode ser substituto processual do idoso em qualquer caso, em todo e qualquer caso. Uma questão até de garantia da lei. É do idoso e do menor de idade também. Aí, nesse caso, não é opcional do menor de idade, tá? Todo caso que envolve menor de idade, todo processo que envolve menor de idade, necessariamente precisa ter a participação do Ministério Público, porque ele está na função de fiscal da lei, né? É uma das funções primordiais do Ministério Público. A gente normalmente associa o Ministério Público ao acusador, e ele de fato ele é parte ordinária na ação penal, né? Ele é parte ativa, polo ativo sempre, necessariamente na ação penal. Só que ele também tem essa função aí de fiscalizar o cumprimento da lei. E por conta disso, a participação, né, em casos envolvendo idosos, envolvendo direitos coletivos, principalmente, e direitos de menores e adolescentes. Uma coisa muito importante, gente, é não confundir a substituição processual com a sucessão processual. Por quê? Substituição processual é um exemplo de legitimidade extraordinária. A substituição processual, ela não, falei errado. Não sei, vou repetir. A substituição processual é um exemplo de legitimidade extraordinária. A sucessão processual é um exemplo de legitimidade ordinária. Vou até botar aqui, que eu não botei no slide, mas eu vou botar aqui para vocês, se alguém estiver acompanhando, estiver procurando. Sucessão processual. É um exemplo de legitimidade ordinária. O que é isso, sucessão processual, gente? Nada mais é do que uma parte que entra no lugar da outra no processo. Quando que acontece sucessão processual? Por excelência, quando alguém morre. Se uma das partes do processo morreu, necessariamente, né, os herdeiros vão ingressar no polo ativo ou passivo dessa relação. Se eu me desfiz, se eu vendi a minha obrigação, sei lá, uma empresa comprou a Casa e Vídeo um tempo atrás e comprou também todas as dívidas da Casa e Vídeo. Houve uma sucessão processual. O que é isso? A parte troca, é uma troca de parte, simplesmente isso. A parte vai trocar, vai ter o ator A, o ator B vai entrar no lugar dele. Então, não se trata de uma questão de legitimidade extraordinária, tá? É uma legitimidade ordinária, só que é uma legitimidade ordinária por sucessão processual. Não confunda com substituição, beleza? Por último, gente, a representação judicial. Representação judicial talvez seja uma das legitimidades mais
não é mais complicado de entender, mas quando a gente fala em representação judicial, por exemplo, o advogado ele faz representação judicial, né? Ele é seu representante judicial. Você passa uma procuração para ele, para que ele atue no próprio nome dele. Olha, ele atua em nome alheio na defesa de interesse alheio. Você passou uma procuração de plenos poderes para o seu advogado, ele basicamente pode fazer qualquer coisa no seu nome. Em juízo é um pouco diferente, porque você precisa ter a parte, né? Mas se você pede, sei lá, para ir no banco, para ir em cartório, para resolver coisas, ele pode resolver isso para você. O exemplo máximo aí dessa história é o do menor de idade, do adolescente, né? do feto, enfim, que está na barriga ainda da mãe, ou do menor de idade propriamente dito. Porque ele tem uma representação. Quem é que representa ele judicialmente? É a mãe ou o pai, né? Dependendo de qual for o caso que está se levando em consideração. No caso de ação de investigação de paternidade, claro, sempre é a mãe. A mãe, ela vai representar aquele menor, porque ele não tem legitimidade jurídica. Não tem legitimidade para estar em juízo. Lembram da legitimidade lá do Código Civil? Ele é absolutamente incapaz, ou relativamente incapaz, se menor de 16 anos. Mas ele não tem capacidade de estar em juízo. Então, ele vai ser representado pela mãe, né, que é o responsável dele. E essa mãe, ela vai atuar no nome alheio, ou seja, no nome dela, no nome dela não, no nome do menor, que atua no nome próprio, a Defensoria Pública, o Ministério Público, ela vai atuar no nome do menor, na defesa do interesse do menor. Ela vai ser uma mera representante processual. E o exemplo disso também é o advogado. O advogado, ele também atua no nome do cliente, né? Sempre no nome do cliente. Ele assiste o cliente, ele assina ali os atos no final, mas é porque ele tem uma legitimidade para estar em juízo. Mas o exemplo clássico da representação judicial é da mãe que assessora o filho, né? Que assiste o filho. Vamos lá. Bom, fechamos as condições da ação. Vamos agora para os elementos da ação. Não confundam, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Condições da ação. Relembrando, o que a gente tem hoje de condições da ação? Interesse de agir e legitimidade. Interesse de agir é o requisito fático, né? O requisito de direito, de fato, de pedido. E a legitimidade a condição subjetiva, para que as pessoas ingressem em juízo. Agora, existem os elementos da ação. O que são esses elementos da ação? Praticamente as partes da ação, né? Quando a gente está analisando a ação, a gente analisa as partes da qual aquela ação está tratando, aquela ação está lidando. E são 3, gente. Já só estão 2 aí no slide, mas eu já vou adiantar e vou explicar todos eles, né? Por óbvio. Elemento subjetivo são as partes. Necessariamente precisa ter parte, tá? Veja bem, não é uma condição da ação, é um elemento da ação que vai formar aquela ação. Aquela ação ela não vai existir se não tiver esses 3 elementos, tá? A condição da ação tem a ver com a análise daquela ação, tem a ver com o mérito, tá? Como é que você vai analisar uma ação, o mérito de uma ação, se não tem uma condição da ação? Agora, os elementos da ação, não. Os elementos da ação eles têm a ver com os requisitos propriamente ditos da ação. O que constitui aquela ação? Como é que você vai construir aquela ação? Primeiro, partes. Segundo, causa de pedir. E terceiro, pedido. Vou falar sobre isso, né? Vamos lá, gente. Elemento subjetivo, partes. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é essa diferença, né, entre ser parte e estar em juízo. E isso foi um pouco do que eu expliquei para vocês antes, a coisa da legitimidade de estar em juízo. Porque nem todo mundo que tem capacidade de ser parte tem capacidade de estar em juízo. Como, por exemplo, esse exemplo aí do menor de idade. Ele tem capacidade de ser parte daquela relação jurídica? Sim, óbvio. Ele é parte daquela relação jurídica, ele é filho, ele está pleiteando alimentos. Ele é parte. Por quê? Porque ele tem personalidade jurídica, então ele é parte. Agora, ele pode estar em juízo? Não, ele não pode estar em juízo de per si, então ele precisa de uma pessoa que o represente, tá? Agora, uma coisa que se fala muito, são 2 teorias, fala da teoria restritiva e da teoria ampliativa, é que parte na ação é só autor e réu. Isso é o que a teoria restritiva vai dizer, tá? Só que a teoria ampliativa, ela vai falar que não, nada disso. Não é só autor e réu que é parte
na ação. Não, senhor. Juiz também é parte na ação, promotor, eventualmente, também é parte na ação. Todas as pessoas que atuem ali no polo passivo ou no polo ativo, sejam assistentes, seja o que for, essas pessoas são partes na ação, tá? A teoria ampliativa ela é mais bem vista hoje. A teoria restritiva, até o Código de 73, era muito falada, né? As pessoas, não, parte é só autor e réu. E hoje, até por conta de todo o ativismo jurídico, né, do juiz poder participar, do juiz poder interagir, essa teoria ampliativa ela tem mais aderência na doutrina, né? Mas é importante vocês saberem que existe, beleza? Bom, elemento subjetivo, já foi. Elemento causal, causa de pedir. Lembram que eu falei para vocês disso? Eu vou relembrar. Oi, meu amor, pode falar. Então, nós podemos considerar a teoria ampliativa, que todos os envolvidos na ação são considerados como partes. Digamos que, não sei se poderia acontecer, mas que a gente se deparasse com uma questão e tem essa condição ali. Então, a teoria mais adequada seria a teoria ampliativa, porque eu tenho um pouco de dificuldade quando tem uma teoria que fala uma coisa, outra teoria que fala outra coisa, em saber o que é o certo, o que não é. Olha só, a coisa das teorias, gente, é um problema mesmo, tá? Não se sintam bichos de outro mundo, porque isso é uma dor de cabeça para todo mundo, porque, afinal de contas, são várias teorias para explicar vários fenômenos. Normalmente, como que essas teorias aparecem em questões, gente, de concurso, né? Pensando mais praticamente. Vai ter a definição do que é o quê, entendeu? A teoria restritiva diz que apenas réu e autor são partes no processo. Verdadeiro ou falso, sei lá, dependendo da banca que você for fazer. Assim que vai aparecer. Nunca vão perguntar para você, assim, eu posso te dizer com convicção, nunca vão perguntar para você qual é a teoria mais correta, tá? Isso aí não vai acontecer em nenhum concurso. O máximo que pode acontecer no concurso é uma banca, e aí são os concursos mais difíceis, mais complexos, né? Ministério Público. A banca já demarcou posição naquele sentido. Aí ela vai pedir para você falar, não, o Ministério Público inclusive, o Ministério Público acredita na teoria ampliativa da ação, né? Que o Ministério Público, quando ele está assistindo as partes, quando ele é substituto processual, ele acha que ele é parte e ponto final. O que eles vão pedir é para você descrever sobre essa teoria, discorrer sobre essa teoria, porque já tem um posicionamento muito claro da instituição sobre isso. Mas raramente isso vai aparecer, tá, gente? Pedindo, qual é a teoria certa? Não, o que vai aparecer nas questões discorra sobre as teorias dos elementos da ação, tá? O máximo que vai acontecer é isso. A não ser, aí tem as coisas dos julgados também. Isso aí é uma outra coisa. Os entendimentos consolidados, a jurisprudência. Esse caso aqui, por exemplo, nunca teve jurisprudência falando sobre isso. Tá? Porque pode pedir também, a prova pode pedir a jurisprudência sobre o assunto. Aí você vai olhar lá, não, o julgado tal do STJ decidiu sobre esse assunto no ano de 2010. Então, a jurisprudência é nesse sentido. Mas isso é um problema do direito, sim, obviamente, porque são várias correntes, várias teorias, mas dificilmente uma questão não vai dizer para você o que ela quer, entendeu? No dia a dia, na vida, assim. E aí, na prática também, por que isso é importante para a prática da advocacia? Porque vai depender de que lado você está, né? Isso que é o legal também. Porque a doutrina ela pode não te servir numa situação, uma determinada situação que você está para o réu, e numa outra situação que você está pelo autor, aquela doutrina cai como uma luva. Né? Aí tudo vai depender, uma questão de perspectiva, de ponto de vista, de onde você está. E quando você vai fazer um concurso, por exemplo, desses concursos que demandam parte, né? Você está na acusação, você está na defesa, que é essa coisa da polarização MP-defensoria, esses posicionamentos vão estar muito óbvios para você. Né? Então, vai estar muito claro quando você estiver estudando, até porque a própria doutrina traz. Esse é o entendimento do Ministério Público, ou esse é o entendimento da defensoria, entendeu? Não sei se eu esclareci, eu posso falar mais sobre isso, se não tiver esclarecido. Ficou claro, sim. Beleza, Maia? Mas é isso, assim, eu acho, é uma dúvida que eu acho que muitos colegas têm, assim, no geral, né? Principalmente vocês que estão no início
da faculdade. É totalmente normal. Que é isso, o direito ele é feito com base em discussão, né? Não tem consenso. Inclusive, a gente estudou isso. O direito no Brasil, principalmente, ele não tem consenso. Então, vai ser muito comum ao longo da trajetória, ao longo dos estudos, vocês encontrarem vários tipos de posicionamento, mas aí cabe ou vocês optar por um posicionamento diante de uma situação concreta, ou se você estiver fazendo uma prova mais objetiva, dificilmente mesmo vão perguntar para você o que é certo, o que é errado. Eles vão pedir para você definir, para você explicar o que é a teoria, tá? Então, as partes vamos para a causa de pedir. Vamos lá, gente. O que é causa de pedir? Já falei disso um pouquinho com vocês antes, já vou tentar retomar um pouco. A causa de pedir, gente, tem a ver com os fatos. Por que você está em juízo, né? O que te levou a recorrer à jurisdição? Isso é a causa de pedir, né? Aí tem duas teorias também, mais teorias, né? Teoria da individuação, é sinônimo da relação jurídica narrada pelo autor. O que é a causa de pedir para essa teoria da individuação? Basicamente, são os fatos. Quando você apresenta os fatos, aquela parte lá da petição inicial, você fala, fulano ficou de me pagar R$ 500, mas me deu calote. Isso é a causa de pedir. Você está em juízo por isso. Isso é a teoria da individuação. Agora, a teoria da substanciação, ela diz que não é só isso. Você tem que dizer os fatos, tem que falar, o fato é esse, fulano deixou de me pagar, fulano isso, fulano aquilo, e eu tenho direito, porque o Código Civil diz que todas as obrigações adquiridas e celebradas por uma pessoa que é capaz, que está em pleno gozo das faculdades mentais, cuja forma contratual foi estabelecida, enfim, todos os requisitos lá de direito civil, aí você vai demonstrar, né, com base na lei, por conta disso, eu tenho direito. Isso seria a causa de pedir. Os fatos mais o fundamento jurídico, o direito. O fatos mais o direito. É muito comum a gente vê assim nas petições, né? Dois fatos e logo em seguida do direito. Teve uma época, principalmente nos juizados especiais, que as partes elas começaram a só descrever os fatos. Tem um brocado jurídico que fala que o judiciário, diga-me os fatos, que eu lhe direi o direito. Ou seja, as partes elas não precisavam fundamentar o direito, elas simplesmente apresentavam os fatos e o fundamento jurídico para decidir ou não decidir ficava por incumbência do juiz. Isso é um exemplo da teoria da individuação, né? Uma forma de dizer, olha, a causa de pedir ela está concreta porque a situação jurídica foi narrada pelo réu. Então, tem a causa de pedir aqui e ponto final. Agora, se o cara for adepto à teoria da substanciação, que cá entre nós é o que o novo CPC adotou, eu não lembro qual. Tá aqui no coisa. Eu não lembrava o artigo. É o 319, inciso 3º. Depois, se quiserem dar uma olhada, se a minha assistente quiser dar uma lidinha. Diz assim, o artigo 319, a petição inicial indicará. Daí o inciso 3º, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Oi, professora? A professora caiu, não está na sala, não. Não sei. Verdade. Caiu mesmo.
Ah, agora foi. Estranho, o microfone não estava ativando. Se o microfone foi desativado nada. Estão me ouvindo, gente? Sim, ouvindo. Sim. Doideira. Vamos lá, voltando, né? Eu estava falando dos elementos causais. Ah, sim. Parei na hora que eu estava falando que a teoria adotada pelo código foi a teoria da substanciação. Se alguém puder ler o 319 para mim, do CPC. Tá, diz assim: a petição inicial indicará, inciso 3º, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. É isso, gente. O artigo é muito claro de colocar isso como um elemento da ação. Se o artigo quisesse que apenas os fatos fossem apresentados pela parte, para que houvesse a causa de pedir, para que a causa de pedir fosse atendida nesse sentido, ele falaria, a parte precisa apresentar na petição os fatos, mas não, ele deixa muito claro que é necessário apresentar também os fundamentos jurídicos do pedido, tá? Mas na prática e no dia a dia, vocês ainda vão ver, principalmente no juizado, muito advogado que coloca só os fatos, tá? E é muito difícil você ver o juiz indeferir no juizado, tá? Na vara civil já é coisa de adulto, né? Coisa de gente grande, aí vocês vão ver isso acontecer com mais frequência. Mas, via de regra, é bom você apresentar os fatos e o fundamento jurídico do pedido, ou seja, o direito material mesmo de onde originou o teu pedido. Por exemplo, naquele caso lá da Samsung, lá do começo da aula. Se você vai demandar a vendedora, você vai entrar contra a Casas Bahia, é interessante que você demonstre a legitimidade passiva daquela parte. Você diga para o juiz, olha, eu estou demandando essa parte com base no artigo 18 do CDC, que diz que ele é parte legítima. Ou você está demandando alguém por propaganda enganosa. Você dizer que tem uma lei que garante que todas as informações sejam prestadas ao consumidor. Ou a coisa da troca nos 7 dias. Imagina, isso acontece muito. A empresa não querer trocar produto comprado online depois de não querer trocar, né? Não precisa nem ser depois do prazo. Aí você vai lá e apresenta, olha, tem uma lei que me garante a troca dentro desse prazo, no caso de eu não gostar, porque eu comprei à distância, eu não tive contato com o produto, né? Então é importante que você demonstre o fato e o que está baseando, o que está basilando ali o teu direito. Qual é a tua causa de pedir? Por que você está pedindo? Ah, eu estou pedindo por causa do fato, mas eu estou pedindo porque esse fato, ele está garantido em direito, tá? O artigo 10º do novo CPC, gente, ele fala numa coisa que já vinha sendo discutida há algum tempo, que é a vedação à decisão surpresa. Basicamente, o que é isso? O juiz ele não pode decidir com base num fundamento que não foi debatido pelas partes. Por exemplo, o juiz ele não pode fundamentar a decisão dele com base em outro dispositivo. Ele não pode pegar e falar, olha, isso aqui é uma questão de direito à informação, porque as informações não foram devidamente prestadas, você não tinha todas as informações devidas do produto, se as partes não falaram sobre isso no momento de fundamentar o pedido, tá? Na prática, o juiz decide como quer, gente. Mas isso gera para você um direito de recorrer. Se você tiver numa condição de que perdeu, isso é muito interessante. Você tem um recurso aí com base no artigo 10º. E qual que é o fundamento? O juiz deu uma decisão de mérito surpresa, porque ele decidiu com base num fundamento jurídico que não foi apresentado pelas partes. Então, você tem uma base aí de recurso, tá? Então, vale mais para você, enquanto advogado, do que para o juiz propriamente, porque o juiz não está nem aí, né? Ele vai decidir como ele quiser, ele vai decidir, inclusive, com base no modelo lá de sentença dele, que já está pronto. Mas você vai, malandramente, como um advogado bem formado, vai falar, não, volte aqui, artigo 10º do CPC, vedação decisão surpresa, e você vai recorrer com base nesse fundamento, tá? Bom, terceiro elemento da ação é o pedido, né, gente? Não basta que você tenha essas partes sejam legítimas, você precisa também apresentar o seu pedido. Fala. Professora, seu slide não está aparecendo.
Não? Ah, meu Deus. Não, para mim não. Eu não apresentei, agora que eu vi. Peraí, vou botar, gente. A janela. Agora tá? Acho que sim, né? Tá começando. Agora sim. Beleza. Bom, vamos lá. Terceiro elemento da ação é esse elemento objetivo, que é o pedido, né? Por que você está apresentando essa demanda? Mas beleza, legal. Mas o que você quer, afinal de contas, né? E isso aí, gente, é a demanda. Lembra que eu falei para vocês que muita gente usa as coisas como sinônimo? É ação, é processo, usa tudo no mesmo bolo. E não é assim, né? A demanda, ela está articulada com o pedido. O que é a demanda? O que você está demandando, né, do sobre o risco de ser prolixa. Mas é o que você está pedindo, afinal de contas. Isso é a demanda, né? E aí eu apresentei algumas classificações para vocês sobre essa demanda. Uma coisa importante de saber é que essa demanda, esse pedido, ele pode ser imediato ou mediato. O que é o pedido imediato? O pedido imediato é a tutela que você quer, tá? Qual que é a tutela que você quer? Eu quero imediatamente que a pessoa me pague. Eu quero um bem. Eu quero receber em espécie. Se fulano está me devendo, eu quero que me pague em espécie. Mas qual que é o bem imediato? Qual que é o bem meio? Né? Meio. Não é uma coisa tão automática, é uma coisa mais fluida. Eu quero que o contrato seja cumprido. Isso é... O bem jurídico que está sendo protegido é o quê? O pacta sunt servanda, que os contratos sejam cumpridos. É uma coisa que o restabelecimento da ordem, quase, que você está pedindo, né? E imediatamente. Ou seja, o pedido imediato é aquele pedido papum, é isso que eu quero. Eu quero ver isso aqui na minha frente agora. Agora, o imediato é uma coisa mais ampla, né? Envolve os bens jurídicos, quais são os pressupostos, o que você está buscando, o que você quer, tá? O pedido ele pode ser declaratório, gente, e aí é declaratório de direito ou declaratório de fatos. O que é o declaratório de direitos? Ele vai dizer, você quer apenas com aquela ação, a tua demanda apresentada naquela ação, é que seja declarada a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Só isso. Como que você pede a existência ou inexistência de uma relação jurídica? Eu quero que se diga se fulano é pai do meu filho. Isso é uma ação meramente declaratória. Você não está obrigando o cara a fazer nada, você não está condenando o cara em nada. Você só está querendo dizer, principalmente se ele for maior de idade, né? Porque se for menor de idade, a gente vai ver que ela acaba constituindo uma relação, que é uma relação jurídica, enfim. Mas nesse caso você só quer que diga, ele é filho mesmo. Você não está pedindo para pagar alimento, você não está pedindo nada. Você só quer que diga. Ou você pode pedir que uma dívida não existe. Você quer dizer, olha, essa pessoa aqui me mandou uma nota promissória, está me cobrando, está mandando eu pagar, só que eu não reconheço essa dívida. Eu nunca firmei nenhuma relação jurídica com essa pessoa, não sei nem quem esse cara é. E aí você entra com uma ação com pedido declaratório de inexistência daquela dívida ou daquela relação jurídica também, né? Da mesma forma que você pode pedir para demonstrar que existe, você pode pedir para reconhecer que não existe, tá? Agora, essa redeclaratória, ela também pode ser declaratória de fatos. E essa questão da declaratória de fatos, ela basicamente tem a ver com a autenticidade de documentos. Só isso, tá? Não é uma declaração de direitos. É para você dizer, olha, tem um documento aqui, e estão dizendo que esse documento é verdadeiro, mas eu não reconheço esse documento. Esse documento aqui é coisa de grilheiro, não é? Você entra lá pedindo para declarar que aquele documento é falso, ou que aquele documento é verdadeiro, dependendo do que for, tá? Mas, de todo modo, são ações declaratórias. Por que são declaratórias? Porque elas não constroem nada. A sentença, ela simplesmente vai declarar, reconheço a validade desse documento, com base nas provas, com base nos argumentos, com base tal. Ou vai dizer, eu reconheço essa relação jurídica existe ou ela não existe, tá? Vai simplesmente falar sobre. Agora, o pedido constitutivo já é um pouco diferente, tá? Ele pode ser positivo ou negativo. O que é positivo? Ele vai constituir uma relação, o negativo
negativo, ele vai desconstruir uma relação que já existe, ele vai modificar o estado de uma relação já existente. Quando que há esse pedido constitutivo, por exemplo? No caso de desconstitutivo, primeiro, que o exemplo veio primeiro. Divórcio, por excelência, né? Ele desconstitui uma relação jurídica, não dá só para o juiz declarar o divórcio meramente, não. Necessariamente aquela sentença que homologa o divórcio, ele está dizendo que o cara é agora divorciado. Ele constrói uma nova relação jurídica, ele desconstrói, né? Ele extingue uma relação jurídica existente, ele gera um novo status para a pessoa. Ela vai ser juridicamente solteira, né? O estado civil dela vai ser solteira. Constitutivo, por exemplo, lembrei agora de um exemplo bom. Quando você pede a declaração de independência do menor, emancipação do menor. Isso aí é uma ação, um pedido, né, constitutivo. Ele vai construir, ele vai modificar a situação civil do menor de idade. Ele não é mais menor de idade para os atos da vida civil, né? Ele vai passar a ter uma capacidade jurídica, de acordo com o CPC, com o Código Civil, né, com os termos do Código Civil. Outra espécie de pedido. O pedido ele pode ser condenatório, condenar a pessoa a fazer ou não fazer, também, né? Essas opções. Executivo, aí necessariamente são as ações de execução. Quando você tem um título executivo, você vai lá e executa. E aí você exige, você não precisa passar por um processo de conhecimento, você não precisa provar para o juiz que aquele documento é falso ou verdadeiro, para eles declararem e só depois executar. Não, é uma ação executiva. O teu pedido é para executar. Você tem a promissória, você vai lá e você simplesmente executa. Você não precisa de mais nada, tá? E mandamental, fazer ou não fazer. São coisas diferentes, tá, gente? O condenatório e o mandamental. Ah, mas eu estou mandando pagar, eu estou mandando fazer. Não. Fazer é mandar a pessoa cumprir a obrigação, né? Cumprir a obrigação. Vocês vão ter direito civil 2, ou já estão tendo, não sei. O direito à obrigação é muito o direito do fazer e do não fazer, né? Do deixar de fazer. E esse tipo de pedido normalmente é exigir que a pessoa de fato faça algo, né? Uma ação, um verbo, que não é pagar alguma coisa. Sei lá. O cara não veio pintar a sua casa, deixou a sua casa pintada até a metade. Depois ele sumiu, imagina. Aí você entra na justiça para pedir que ele termine o serviço. O que é isso? Deixou minha casa pintada pela metade? Tá louco? Volta e termina. Aí a decisão do juiz, o teu pedido, vai ser um pedido mandamental, porque você está pedindo que alguma coisa seja feita, tá? Próximo. Bom, requisitos do pedido. Agora a gente continua falando dos elementos da ação, só que a gente está falando para que um pedido seja válido, ele precisa necessariamente ter esses requisitos, né? Primeiro requisito é que ele seja certo. O que é um pedido certo, gente? Eu não posso esperar que o juiz imagine, né, o que você quer. Eu vou botar aí que o meu valor da minha causa é nada, é zero. Deixa o juiz decidir, definir pelo juiz. Não, você tem que deixar muito claro o que é que você está pedindo. São 50 cabeças de gado que ele tinha que te entregar? São 50 cabeças de gado. 50, não são 51, não são 49. São 50 cabeças de gado. Então, um dos requisitos, né, quando você apresenta a tua petição, é botar o teu pedido muito certo, né, muita certeza. Tem o parágrafo 2º do artigo 322, aliás, se alguém puder ler, que eu já fui falando. Artigo 322, parágrafo, tá? Primeiro e segundo, vai. O pedido deve ser certo. Parágrafo 1º, compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária, as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Parágrafo 2º, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
Ótimo, obrigada. Vamos lá. O que é esse parágrafo segundo, gente? O que está trazendo isso? Se eu pedir uma coisa, está totalmente dissociada lá do meu pedido, mas eu agir com boa fé, não tem nada a ver com aquilo que eu pedi, porque foi um erro, sei lá, não estou tentando passar a perna em ninguém. Né? Eu até botei esse caso aqui, porque eu lembro, foi um caso de um policial, há muito tempo atrás, que eu defendi. Isso foi um exemplo que na época que eu estava fazendo o slide me ocorreu. Ele foi demitido. Só que ele estava pirado, ele estava louco mesmo, ele estava com laudo mesmo, louco é horrível, né? Ele estava com uma capacidade mental, o termo correto, as coisas ficam gravadas, a gente pode falar assim. Ele estava com uma incapacidade, né? Uma incapacidade psicológica, mental. E ele foi diagnosticado, estava fazendo tratamento, uma coisa horrorosa. E ele tinha sido demitido por justa causa, só que foi comprovado em juízo mesmo que ele não estava bem. E aí, no final das contas, o que estava sendo pedido, quando eu peguei o processo, né, era a aposentadoria dele por incapacidade. Era isso que queriam. E aí, quando eu peguei o processo, eu vi que estavam pedindo a reintegração dele, pedindo para ele ser reintegrado, porque ele tinha sido demitido. Só que todo o fundamento do advogado, foi uma loucura aquilo, né? O advogado ele tinha feito toda a fundamentação jurídica, explicando tal, que ele não podia ser demitido, que ele precisava ser aposentado por invalidez, tal. E no final do pedido ele botou que era para ele ser reintegrado. Obviamente aquilo aconteceu porque ele usou algum modelão, ou porque o estagiário, né? Depois ele estagiário. Mas, enfim, eles tinham indeferido a petição, tinham indeferido o pedido, a família tinha procurado outro advogado para resolver a questão, e foi uma coisa muito simples de resolver. Eu entrei com pedido estava no prazo de recurso ainda, né? Aí eu entrei com um embargo de declaração e expliquei, com base no princípio da boa-fé, né, no 322, parágrafo 2º, que foi um erro material para o juiz considerar, e aí ele reconsiderou, até o rapaz foi aposentado por invalidez, no final das contas. Mas, por que o parágrafo 2º traz isso? Porque se há boa-fé, se ficou demonstrado boa-fé, se não é uma questão de a pessoa não botou o pedido correto por uma maldade, né, uma desatenção, aproveite o pedido. Imagina, você vai abrir mão de toda a petição, de todo o processo até aquele momento, só porque a pessoa errou na hora de fazer o pedido, né? Não faz sentido. O parágrafo 1º, gente, ele fala do pedido implícito. O que é o pedido implícito? Quando você faz um pedido, necessariamente, está incluído naquele pedido sem você ter que descrever. Você não precisa escrever necessariamente na sua petição, né? É isso que é o pedido implícito. Você não precisa dizer que você quer aquilo ali com correção monetária, que você quer com juros legais. Você não precisa. Na hora que você vai calcular a execução, inclusive, o próprio sistema do tribunal, ele normalmente faz esse cálculo, né? Tem uma calculadora lá que faz esse cálculo. Você coloca quando aconteceu o fato, ele vai lá e ele atualiza o fato. Entendeu? Eu estou com um processo que já está há 4 anos. Toda vez que eu vou atualizar, está na fase de execução, toda vez que eu vou atualizar, o montante sobe uma miséria, né? Mas sobe, porque tem os juros e a correção monetária. Você não precisa pedir isso. Isso já é implícito, isso já está óbvio, né? A mesma coisa os custos sucumbenciais. O que é os custos sucumbenciais? Não sei se vocês já ouviram falar disso. As custas sucumbenciais são a parte que perde, ela tem a obrigação de pagar os honorários advocatícios legais, não os honorários que você combinou com o seu cliente. Você tem um honorário que é decorrente da perda da ação, né, ou do ganho da ação. E as custas do processo também. A parte que perde, ela paga as custas do processo, tá? Mesmo que você pague lá no começo para dar entrada, no final, a parte que perdeu, se o réu perdeu, ela vai fazer o pagamento dessas custas sucumbenciais, tá? Prestações vincendas, por óbvio, né? Se eu estou pedindo, estou falando, olha, o cara não me pagou as 5 últimas prestações, ainda tem 10 prestações em aberto, é óbvio que eu quero que ele me pague tudo, né? Mesma coisa nesse caso. Honorários e custas sucumbenciais, os honorários é para o advogado, destinado exatamente ao advogado, e as custas são do tribunal, né? Todo mundo, já falei disso para vocês também, a justiça ela é gratuita até a 2ª página, porque a justiça é bem cara, inclusive, né? Os custos normalmente são bem altas. Assim,
Pedido implícito, isso aí é uma decisão jurisprudencial. É do STJ, gente, eu não lembro o julgado de cabeça, mas depois vocês podem dar uma procurada aí, porque eu tenho certeza que é do STJ. O que o STJ entende? Que há um pedido implícito na condenação da ação de alimentos, quando há investigação de paternidade. Se eu pedir para investigar a paternidade, o meu filho é menor de idade, ou o meu filho está na barriga, há uma presunção de que eu também quero que seja fixado alimentos, que ninguém está só pedindo reconhecimento de paternidade por pedir, né? Simplesmente uma ação declaratória de paternidade. Não, eu quero que seja declarada a paternidade para que sejam fixados alimentos ou alimentos gravídicos se o menor tiver na barriga. Isso é jurisprudência do STJ, não lembro agora, não sei porque eu não botei aqui, mas depois vocês podem dar uma procuradinha aí que vai achar fácil, que é bem recente até, já foi no âmbito do novo CPC, tá? Vamos lá. Bom, o pedido ele tem que ser certo e determinado, tá? Tá lá no parágrafo único do 324. Se minha assistente puder ler para mim. Tá. 324. O pedido deve ser determinado. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular o pedido genérico. Ali depois do parágrafo 1º são incisos? Isso. Eles também, né? Nas ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados, inciso 2º, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. 3º, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Obrigada, querida. Vamos lá. Requisito do pedido. Ou seja, a regra, gente, é que o pedido ele tem que ser determinado. O que é determinado? É você dizer, tem uma relação com a certeza também desse pedido, né? Ele tem que dizer quantos, exatamente, a quantidade, quantos são. Se eu vou herdar, né, um terreno, eu tenho que dizer exatamente qual que é aquele terreno. Não é qualquer terreno na cidade de Colíder. Ele é o terreno tal. Isso é a liquidez, né? O terreno tal, com tantos metros quadrados, essa metragem me pertence. Isso é o pedido determinado, né? Tem uma coisa a ver com a certeza. Só que o próprio código prevê, como a colega leu, uma exceção para essa determinação do pedido. Exceções para que esse pedido não seja determinado, para que esse pedido seja indeterminado. Por exemplo, aí eu botei os exemplos aí para vocês. Ações universais, universalidade de bens. O que é universalidade de bens, gente? Quando você recebe, vou dar o exemplo para ficar bem claro, quando tem bens coletivos, bens que são indetermináveis no sentido, eles são um bem, né, na verdade, mas são vários. Se você herda uma biblioteca de alguém, pessoa que tem pensa naquela biblioteca lá da Bela e a Fera, aquela biblioteca gigantesca. Alguém vai lá fazer uma descrição de todos os itens que tem naquela biblioteca? Não, você herdou a biblioteca. Então, o bem, ele não é determinado. Você não vai receber determinadamente o livro tal, o livro tal, o livro tal. Pode ser que tenha um bem raro, né, um livro raro, isso às vezes acontece, e aí ele vem discriminado lá na TOS, aí ele se torna um pedido determinado. Você vai pedir, olha, eu quero receber esse bem. Não. Mas se você quer um coletivo de coisas que não dá para você determinar, que você não pode determinar eles especificamente, cada umzinho, você vai lá e você fala, olha, eu quero receber a biblioteca tal, ou a coleção tal, tá? Fixação de valor, depender de ato a ser praticado pelo réu. Isso é muito comum, gente, em ações condominiais. Não sei se alguém mora em prédio, mas os síndicos eles têm obrigação de prestar contas. É bem comum isso. E você não sabe qual é o valor da causa. Às vezes o síndico está atrasado, está 2 anos devendo prestação de contas, e o condomínio tem direito, né? Afinal de contas, ele paga ali a parcela que lhe compete no condomínio, ele vai lá, ele entra com uma ação para obrigar, uma obrigação de fazer, né? Para que o síndico
apresente as contas. Mas você não sabe qual é o valor. Você não tem como saber, você não sabe. Então, você coloca lá no valor do pedido que ele é indeterminado. Você não tem a determinação do valor do pedido, tá? Impossibilidade de determinação imediata. Nesse caso, você não tem noção dos danos ainda. Você ainda não sabe. Se você está dando entrada numa ação cautelar, por exemplo, você não sabe quanto que você vai perecer, quanto que você vai perder do seu direito. E aí, nesse caso, é dispensável que o pedido ele seja certo, né? Que ele seja determinado, que ele seja líquido. Pedido de dano moral pode ser ilíquido? Gente, isso aí também é uma questão, né? Até o Código de 2015 era uma prática consolidada. O que é isso, gente? É muito comum também, é muito engraçado, né? Porque a STJ não tinha se pronunciado sobre isso. Todo mundo dava entrada em petição, colocando assim. Era muito comum. Danos morais a serem fixados por esse juiz, como bem entender Vossa Excelência, né? Só que, depois de uma decisão do STJ de 2015... Não, mentira, gente. Nada de uma decisão do STJ de 2015. Desculpa, gente, é que eu já tô ficando muito cansada. Já não tô acompanhando o raciocínio, mas vamos voltar, vamos com calma. O STJ sempre autorizou, nunca se pronunciou, nunca falou nada sobre isso, tá? Só que o Código de 2015 trouxe esse dispositivo aí do 292, inciso 5º, que fala exatamente sobre essa impossibilidade de não liquidar o dano moral. Você precisa dizer qual que é o valor do dano moral. Eu fiquei 5 horas esperando na fila do banco. Eu tenho um dano moral aí. Quanto é o dano moral, né? Isso é um problema, porque o dano moral, na verdade, ele é imensurável, né, gente? O dano moral, ele é um dano que afeta as suas subjetividades, ele afeta você enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Não é a mesma coisa de você... o banco tirou 5 mil da minha conta, isso gerou um dano material, isso é líquido. Como você liquidar? Tem como você dizer, né? Não foi isso, foi 5 mil reais. E eu quero 5 mil reais de volta. Imagina, você é assaltado dentro da agência bancária, no meio do expediente... tá tirando dinheiro e leva 5 mil reais. Você sofreu um dano material, mas você também sofreu um dano moral. Imagina o trauma de você estar dentro de uma agência bancária, ser assaltado. Ai, Marília, mas isso gera dano moral? Óbvio que gera dano moral. O banco ele tem a obrigação de prezar pela sua segurança quando você está dentro da agência, né? Diferente da coisa da saidinha de banco. Aí já tem um monte de jurisprudência consolidada dizendo que não. Se você foi roubado depois que você saiu da agência, aí não tem mais responsabilidade. Mas por que eu tô falando isso? Porque o dano moral ele é imensurável, gente. Não tem como a gente avaliar o que a pessoa sentiu, né? Cada um sente de uma forma. Então é muito complicado você colocar numa petição qual é o valor do dano moral, né? É muito difícil isso, até para as partes mensurar isso mesmo, o próprio advogado. Mas os juízes costumam fixar aí os danos morais tabelados deles, né? E é bem comum a gente ver isso no dia a dia e na prática. Mas fica aí esse conhecimento para vocês que o artigo 292, inciso 5º, trouxe essa impossibilidade do pedido ilíquido de danos morais. Então, normalmente, o que a gente vê no dia a dia, e para falar da prática, é os advogados colocando 10 mil reais como dano moral, porque já se sabe que dificilmente os juízes dão mais do que isso, né? O dano moral mais alto normalmente é 6 mil reais, por negativação às vezes, dependendo do estado. Então, os advogados vão lá, colocam 10 mil reais de dano moral e esperam, né, para ver o que vai acontecer. Mas fica aí essa informação. Último slide, gente, que eu já estou morta. Vamos lá. Acumulação de pedidos. Vamos lá, gente. Isso é importante vocês saberem. Porque uma ação, ela pode ter mais de um pedido. É bem comum, inclusive, que uma ação tenha mais de um pedido, como esse exemplo aí que a gente falou agora, né? É muito normal, é muito corriqueiro que se peça danos morais e danos materiais. É muito normal que isso aconteça, né? E aí a gente fala em cumulação de pedidos própria e cumulação de pedidos imprópria. O que é cumulação própria? O juiz ele pode atender e acolher todos os pedidos que você fez. Todos. Qualquer um dos pedidos que você fez, né? Já na imprópria, eu vou voltar para explicar os outros, fiquem tranquilos.
Na imprópria, não tem como acolher todos os pedidos. Não tem como. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Não tem como, tá? Vou explicar a diferença do próprio e impróprio. Acumulação própria simples. Dano moral, dano material. Esse aí é o exemplo por excelência. São pedidos independentes. Uma coisa não necessariamente prescinde da outra. O juiz não precisa reconhecer o dano moral para reconhecer o dano material. Inclusive, o juiz pode não reconhecer o dano material e reconhecer o dano moral, e vice-versa, pode acontecer. Às vezes o juiz diz, não houve dano material, mas houve dano moral. Você está pedindo o seu dinheiro de volta em alguma coisa, o juiz fala, não vai devolver o dinheiro, mas eu vou pagar o dano material, isso pode acontecer. Ou seja, um pedido não depende do outro, tá? Não necessariamente para que seja atendido um pedido, o outro tem que ser atendido. Diferente do sucessivo. No sucessivo, necessariamente para que um pedido seja atendido, o primeiro pedido tem que ser atendido também. É quase que uma escala, né? Uma ordem lógica. Necessariamente, se eu concedi um pedido, eu só posso conceder o segundo pedido se eu tiver apreciado o primeiro pedido. E aí eu coloquei um exemplo clássico também, né? Que é o da investigação de paternidade. Eu não posso fixar o alimento sem reconhecer a paternidade. Eu tenho que necessariamente fazer esse pedido da investigação de paternidade para fazer o pedido de fixação de alimentos. Mesma coisa, outro exemplo. Eu não posso declarar uma dívida inexistente, eu não posso declarar restituição de um valor pago por uma dívida, se a dívida não existir, se eu não declarei que aquela dívida não existe, tá? Então, nesse caso, a acumulação dos pedidos sucessiva é basicamente que um pedido depende do outro, tá? E os dois, que é diferente da simples, olha só. Na simples, o juiz pode dar um e não dar o outro, ou pode dar o outro e não dar um, ou não dar nenhum dos dois. Um pedido não tem nada a ver com o outro, ou pode dar os dois também. Se ele achar que é pertinente, pode dar os dois, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. No sucessivo, não. No sucessivo, um necessariamente depende do outro. Não tem como ele falar de um sem falar do outro, tá? Agora, os pedidos impróprios. Os pedidos impróprios, eles já são pedidos alternativos. É uma coisa ou outra. Não tem como o juiz dar dois. Não tem como lá, igual no dano material. O juiz foi lá, deu o dano material e o dano moral. Não tem como. Isso é muito comum, gente, no direito penal. Muito comum no direito penal. Principalmente esse subsidiário aí. Quando vocês estiverem em prática penal, vocês vão ver que é muito comum o advogado começar pedindo, primeiro ele fala que o cara é inocente. Não tem dolo, não teve dolo, não teve conduta, não teve nada. Aí ele pede a absolvição porque o cara é inocente. Ou ele pede absolvição por ausência de provas. Olha, pode até ser que isso aqui tenha acontecido, o fato aconteceu, o ato aconteceu, mas eu estou pedindo uma absolvição por ausência de provas que o Estado não provou, tá? Isso tudo na mesma petição, no mesmo pedido. Ou, se o juiz entender que houve sim a conduta, que o Estado permitiu, que isso aconteceu, que isso tal, eu peço, por favor, que Vossa Excelência condene o acusado na figura menos grave. Sei lá, tráfico de drogas é que ele seja condenado no tráfico privilegiado. Aí, outro pedido. Se Vossa Excelência ainda assim optar por condenar tal, que Vossa Excelência condene considerando a atenuante de que ele é menor de 21 anos. Sei. Isso são pedidos subsidiários. É coisa da ordem prioritária. Você quer o pedido principal que seja acolhido, mas se um desses pedidos for acolhido, você excluiu os demais. Não tem como avaliar os demais. Não tem como o juiz decidir sobre os outros, né? Se o juiz decidiu que ele vai absolver porque não teve prova, acabou. Ele não vai decidir se ele vai condenar com base no dispositivo tal, tá? Agora, existem pedidos também que são alternativos propriamente ditos, né? São alternativos por excelência, que é o tanto faz. Olha, tanto faz se ele vai me restituir o que ele pagou ou se ele vai lá em casa terminar a obra. Eu quero que resolva essa situação. Até botei um caso do cruzeiro, porque aconteceu com a gente recentemente, por causa da pandemia. A gente ia fazer um cruzeiro de Réveillon. E aí a empresa não veio para o Brasil, né? Por causa da pandemia, cancelou. E a gente entrou com uma ação. A gente falou, ou eles colocam a gente e aumentou muito, né? Por óbvio o valor, porque o dólar deu uma disparada absurda. Enfim, aumentou horrores.
Aí a gente falou, ou eles colocam a gente no cruzeiro do ano que vem, no mesmo cruzeiro de Réveillon, com todas as especificações, ou eles devolvem o dinheiro para a gente do que a gente pagou. Tanto faz. Tanto faz o que Vossa Excelência vai decidir. Mas uma das duas coisas podem ser feitas, né? E aí o juiz mandou a gente ser remarcado, né, no Cruzeiro de 2022, de janeiro de 2022, né? Mas ele entendeu que era menos gravoso para a companhia marítima que estava passando por problemas. Então, isso é um exemplo de pedido alternativo propriamente dito, né? Tanto faz, tá? Gente, eu não tenho mais condições. Eu estou morta de exausta. É tudo verdade que as pessoas falam. Que a gente fica morta com essa doença. O que eu quero que a gente converse na próxima... Que a gente converse durante a semana, né? Se a nossa aula de reposição vai ser na segunda ou na quarta. Eu não acredito que serão 2 horas de aula, não. Acredito que vai ser algo em torno de 1h30, mais ou menos, porque o que eu vou dar para vocês é o processo. Falar sobre o processo na aula de quinta, a gente vai conversar sobre a competência, tá? Ou a outra alternativa que eu dei para vocês também é na quinta a gente estender um pouquinho o horário da aula. Ah, tá. Na segunda vocês têm prova. Não, então vamos fazer o seguinte, gente. Eu não posso estender o semestre, né? Porque o semestre acaba para vocês. Eu acho que é mais plausível a gente fazer na aula de quinta mesmo. Aí estender o horário. Se a gente está acabando hoje às 9, a gente vai até às 11, isso aí. Aumenta um pouquinho. E eu vou estar bem melhor também, né? Eu já estou bem melhor da semana passada para cá, mas ainda estou... Então, vocês veem que eu paro, né? Dou uma respirada. Na quinta que vem, eu acho que eu vou estar muito melhor. Então, eu acho que a melhor alternativa, talvez, seja estender o horário da aula, se todo mundo concordar. O que vocês acham? Eu vou ter que decidir com quem está aqui, né? Porque... Não falem alguma coisa, gente. Então, tá. Então, eu vou mandar lá pro pessoal no grupo também, que... Pode ser quinta Pode mesmo. falar. Pode ser, né? Pode. Tá bom. Por mim, pode. Aí a gente estende um pouquinho, até porque processo não é tão grande, a parte de processo, e aí a gente me poupa também, né, da exaustão, porque semana que vem eu vou dar aula quase todos os dias também. E na quinta a gente repõe isso que ficou faltando. E tem uma prova marcada na sexta-feira, tá, gente? Só que eu tô com um probleminha técnico. A gente conversa sobre isso na quinta. Talvez essa prova não seja para todos. Talvez essa prova seja uma prova final. Mas a gente conversa na quinta, tá? Na quinta eu dou certeza se a gente vai ter essa prova ou não. Talvez ela seja uma PF. Professora, você pretende fazer essa prova online? Então, ela ia ser online. Só que eu tô com um problema técnico. O Alessandro tá resolvendo para mim. Aí eu vou confirmar para vocês. Ainda bem, mas né, que ela ia ser online. Técnico. Porque... Mas beleza. Não, eu acho que não vai ter. Eu acho realmente que não vai ter essa prova. Ela vai ficar como prova final, porque vocês já tiveram 2 avaliações, é difícil. Mas eu, durante a semana, confirmo isso para vocês. Eu só vou esperar o feedback do Alessandro. Mas, a princípio... Tá? Para vocês ficarem alegres, contentes, essa prova vai ser só para quem ficou de PF, tá? Que eu acho que não vai ter ninguém também, só quem não entregou trabalho que vai ficar de PF. Mas durante a semana eu dou notícias mais concretas sobre isso, porque eu realmente estou precisando do feedback do Alessandro para tomar uma decisão, tá? Mas também, gente, se tiver a prova mesmo, se tiver a avaliação, não pirem, não se preocupem, não entrem em pânico, não é nada do outro mundo, tá? Mas a gente conversa com mais calma na quinta-feira, tá bom? Bom, como sempre, vou interromper a gravação agora. Amanhã, pela manhã, eu subo no YouTube e compartilho com vocês, tá bom? O vídeo. Gente, peço desculpas pela aula de hoje. Sei que foi um ritmo mais complicado, mas é porque realmente ainda estou sentindo muito, principalmente aqui, né? Quando a gente respira, tá bravo. Ué, não parou a gravação, gente?